Dando sequência às escolas, né, sobre a evolução da administração, nós vamos tratar agora do behaviorismo, teoria comportamental. Tendo sempre como base a teoria, né, dos paradigmas, né, o conceito de paradigmas do Thomas Kuhn, que foi abordado no primeiro vídeo, nós temos aqui, retomando aqui rapidamente, nós tivemos as escolas iniciais, né, do Adam Smith, Charles Babbage, Taylor e Fayol. Depois nós tivemos a escola das relações humanas, né, com diversos pensadores. A escola do Adam Smith, Charles e principalmente Taylor e Fayol, elas buscavam uma racionalização muito grande, né, do ambiente produtivo, das indústrias então incipientes, né, com o advento da Revolução Industrial no final do século XVIII, início do século XIX na Inglaterra. Ideia essa que depois foi se espraiando, foi se aplicando a outros países ao longo do século XIX e início do século XX. Mas havia uma crítica muito severa em relação à exploração dos trabalhadores, principalmente a partir das ideias de Taylor e Fayol. A escola das relações humanas, ela passou a abordar aspectos que até então não haviam sido considerados, como, por exemplo, uma tentativa de conciliação dos objetivos dos trabalhadores, dos objetivos pessoais de cada um dos trabalhadores com os objetivos das organizações, e propôs uma flexibilização, né, do ambiente de trabalho, a possibilidade de uma comunicação, né, de dupla mão, porque, segundo o Taylor, gerentes planejavam, operários executavam, essa comunicação ela só se dava dos níveis hierárquicos superiores para os inferiores e nunca em sentido contrário. Situação essa que foi reconsiderada pela Escola das Relações Humanas. A Escola das Relações Humanas ela foi tida como uma escola branda demais e não muito prescritiva, que muitas vezes é o que o administrador quer, né? Ele quer uma receita de como de como resolver determinados problemas, de como levar adiante determinadas situações. Então, isso fez com que surgisse a teoria da burocracia do Max Weber, que propunha uma organização muito mais racional das empresas, das organizações, enfim, com métodos bem definidos, bem padronizados, que muito se aproxima na sua concepção do que é a ideia, né, de um serviço público, um serviço oferecido pelo governo. E agora a gente vai trabalhar com o behaviorismo, né, ou teoria comportamental, que faz uma revisão da burocracia, né, porque essa limitação da espontaneidade, a despersonalização do relacionamento, a colocação dos objetivos da empresa como prioritários aos seus objetivos enquanto pessoa, substituição dos objetivos pelas normas e o conflito entre público e funcionários comprometiam a burocracia, então fez com que surgisse um novo modelo, que é esse que a gente vai trabalhar agora, né, que é o behaviorismo, ou teoria comportamental. Ela defende a valorização do trabalhador em qualquer empreendimento baseado na cooperação, buscando um novo padrão de teoria e pesquisa administrativas. Ela foi bastante influenciada pelos estudos em antropologia, psicologia e sociologia, e destacam aí vários pesquisadores que eu vou mencionar na sequência. O primeiro deles é o Chester Barnard, que ele dizia que as organizações informais são encontradas dentro de todas as organizações formais. As organizações formais, elas são essenciais para a ordem e consistência, né, das empresas, enquanto as informais, elas são importantes para a vitalidade das empresas, das organizações, e constituem fases de reação recíproca de cooperação e são mutuamente dependentes. Então, ele defendia o seguinte: olha, toda organização formal, vamos dizer, uma organização que leva, por exemplo, que coloca na prática as ideias de Weber, né, ela tem que ter também grupos informais que são fundamentais para a vitalidade, para a criatividade dentro das organizações. O Herbert Simon, ele defendia que toda atividade administrativa é grupal
e o processo decisório passa a ser o resultado da participação dos vários grupos que formam a empresa. Ou seja, ele retoma alguns princípios da Escola das Relações Humanas, que frontalmente contraria o defendido por por Taylor, né? Principalmente por Taylor, que é gerente planeja, operários executa. Douglas McGregor, ele dizia que as estratégias de liderança são influenciadas pelas crenças do líder acerca da natureza humana. Isso é fundamental, ou seja, a influência do líder sobre o grupo ela é bastante relevante. E para ilustrar suas descobertas, ele construiu duas teorias, né, que é a X, concepção tradicional de direção e controle, e Y, integração entre objetivos individuais e organizacionais. Ele acreditava, né, o McGregor, que a teoria Y, ou seja, integração entre objetivos individuais e organizacionais, representava a melhor filosofia a ser adotada pelos gerentes, mas ressaltou a dificuldade de sua aplicação. Chris Argyris dedicou-se ao estudo do comportamento organizacional e, segundo ele, as necessidades dos indivíduos saudáveis tendem a ser incompatíveis com as exigências da organização formal. Então, para que o indivíduo se mantenha saudável, tem que criar seu próprio grupo de regras informais. Ou seja, a defesa da existência de grupos informais dentro de uma organização formal, ela também é defendida aqui por Argyris, né, dentro da teoria comportamental ou do behaviorismo. O Francis Likert, fazer um parênteses aqui, o Likert é muito conhecido nas ciências sociais aplicadas e ciências humanas pela chamada escala Likert, que foi uma escala que ele desenvolveu para facilitar os estudos que ele desenvolvia dentro das organizações, né, a tabulação e depois o tratamento estatístico disso. Então, o Likert ele concluiu que os líderes mais centrados nos empregados e que praticavam uma supervisão mais geral alcançavam maior produtividade, e os supervisores que registravam os melhores padrões de desempenho focalizavam a atenção primeiramente sobre os aspectos humanos dos problemas de seus subordinados. A relação entre satisfação moral e nível de produtividade é vista de uma maneira simplista, né, segundo as considerações críticas aqui que são feitas à teoria comportamental, e as propostas da teoria comportamental são consideradas por alguns administradores abstratas demais para que possam resolver problemas específicos. Ou seja, muitos administradores eles querem prescrições, eles querem receitas de como resolver determinados problemas. Quando você passa a tecer considerações mais gerais, quando você passa a tecer considerações mais, vamos dizer assim, holísticas, né? Isso foge de uma aplicabilidade imediata, então muitas vezes esses modelos eles acabam sendo refutados. Mas há considerações favoráveis, porque essa teoria revela as crenças e a realidade do mundo empresarial dos anos 50, e suas propostas contribuíram para a evolução do pensamento científico em administração e influenciam muitas decisões até hoje. Bom, na sequência, nós temos o estruturalismo, onde ele busca, né, resolver os conflitos entre a burocracia e a teoria das relações humanas. Vamos ver como isso se aplica. A ideia do estruturalismo é considerar a organização em todos os seus aspectos como uma só estrutura, fornecendo uma visão integrada da mesma. Então, alguns pressupostos. Submissão do indivíduo à socialização, ou seja, o desejo de obter recompensas materiais e sociais, como prestígio, reconhecimento de seus pares, faz com que o indivíduo aceite desempenhar vários papéis sociais em seu trabalho. É aquela situação em que muitas vezes a pessoa dentro da empresa apresenta um comportamento e fora da empresa tem um comportamento diferente. Muitas vezes ela está dentro da empresa se submetendo a determinado grupo para que ela tenha reconhecimento não só material, né, ou seja, um bom salário, uma boa cesta de benefícios, mas também recompensas sociais como prestígio, reconhecimento de seus pares. Conflitos inevitáveis entre interesses dos funcionários e os objetivos da empresa,
Esses conflitos são tidos como inevitáveis, mas a sua minimização, a sua redução pode tornar o trabalho mais suportável, apesar de não satisfatório. Ou seja, quando você começa a conceder determinadas possibilidades, por exemplo, uma maior liberdade de horário, né, para a pessoa ter uma maior flexibilidade para organizar a sua vida fora da empresa, ou você fornece a possibilidade de pagar um curso para a pessoa, ou liberar a pessoa para fazer um MBA, um mestrado, um doutorado, quer dizer, você está buscando, de certa forma, conciliar esses objetivos pessoais com objetivos organizacionais. Hierarquia e comunicação, né? A hierarquia é vista como prejudicial à comunicação dentro da empresa, mas como a hierarquia é necessária, as suas disfunções, né, os problemas de comunicação decorrentes disso são considerados como um custo inevitável que pode ser reduzido, mas não eliminado. Incentivos mistos, embora as recompensas sociais elas sejam importantes, isso não reduz a importância das recompensas materiais. Ou seja, a pessoa quer reconhecimento, ela quer prestígio, mas ela também quer ter um bom salário. O estruturalismo, né, segundo Amitai e Etzioni, para o Amitai, né, os estruturalistas eles veem a organização como uma unidade social grande e complexa. Embora esses grupos compartilhem, né, os diversos grupos dentro da organização, eles compartilhem alguns interesses, tem outros incompatíveis. Em razão disso, dificilmente podem tornar-se uma grande família feliz, como defendem os autores da Escola de Relações Humanas. Peter Blau e Richard Scott defendem que o clima do grupo pode mudar as atitudes dos membros individuais, coisa que a gente acabou de mencionar. E as atitudes prevalentes no grupo podem alterar as atitudes de seus componentes, independentemente de suas próprias atitudes individuais. Ou seja, muitas vezes a pessoa se submete à socialização, para que ela tenha uma maior socialização, ela se submete ao grupo e acaba alterando o seu comportamento, né, individual, para que ela tenha maior aceitação. Considerações críticas. A teoria estruturalista foge da proposta de tentar compreender como o trabalhador vê sua organização e seu ambiente, passando a ter como objetivo o estudo da estrutura da organização em si. Críticas favoráveis. Ela ampliou o campo de estudo. As empresas normalmente pesquisadas pelos estudiosos da administração eram empresas industriais, e os partidários da teoria estruturalista ampliaram esse campo, incluindo organizações de outros tipos. Bom, novas teorias e modelos surgiram a partir dali e que não obedecem mais essa sequência que eu venho adotando, baseado na teoria dos paradigmas do Thomas Kuhn, onde você tem a teoria clássica e científica sendo sucedida pela Escola das Relações Humanas, que foi sucedida pela burocracia, substituída pela teoria comportamental, o behaviorismo, e depois pelo estruturalismo. Agora, são várias escolas que têm propostas não necessariamente antagônicas, muitas vezes são propostas complementares ou propostas que abordam aspectos específicos dentro das organizações. A primeira delas é do Ludwig von Better-Lanfy, que ele foi um dos autores da teoria dos sistemas, que passa a considerar, né, o ambiente externo, a sua influência dentro das organizações num enfoque sistêmico. Então, levando em consideração economia, meio ambiente, ambiente político legal, tecnologia, concorrência, cultura e sociedade, considerando que toda organização se insere em um meio ambiente onde se originam os recursos utilizados para o desenvolvimento de suas atividades e para o qual se destinam os resultados do seu trabalho. Uma das críticas mais severas com que se defronta a abordagem sistêmica se refere à cientificidade excessiva no tratamento de problemas na organização. Considerações favoráveis se prendem ao enfoque sistêmico, uma vez que ele considera aspectos relacionados à atuação do Estado nas áreas política e legal, situação da economia e do sistema financeiro do país, estágio do desenvolvimento educacional. Então, essa preocupação com o ambiente externo, ela
também foi considerada excessiva e criticada por parte dos diversos autores. Mas aqui tem uma questão bastante importante, porque a gente verificar as teorias anteriores, elas normalmente trabalham dos muros da empresa para dentro. Elas não têm essa visão, essa concepção, né, de trabalhar com o ambiente externo, que muitas vezes você verifica na teoria do sistema, na teoria dos sistemas. Ou seja, para que você possa compreender melhor a atuação de uma organização, a atuação de uma empresa, você tem que levar em consideração o que acontece também fora dela. Qual o contexto competitivo, qual o contexto econômico, o contexto político, social, dentro do qual ela se insere, dentro do qual ela obtém os seus recursos e para o qual ela fornece os seus serviços e fornece os seus produtos. Então, essa visão da teoria dos sistemas ela é bastante útil ao considerar todo esse enfoque sistêmico, né, não só dentro da empresa, mas também todo o ambiente dentro do qual ela se insere. Desenvolvimento organizacional, aqui também, de novo com Chris Argyris, e tem como palavra-chave mudança, né? O chamado DO, né, desenvolvimento organizacional, ele compreende um projeto de mudança abrangendo toda a organização, com o objetivo de melhorar o seu desempenho, obter maior eficiência na utilização de recursos e de eficácia no cumprimento de sua missão. Tá? Basicamente, você teria o diagnóstico com a identificação de um problema, né, conforme a gente tem aqui do lado. Tá? Então, você tem aqui o diagnóstico. Depois você tem o desenvolvimento de um plano de ação com estratégia de implantação, a intervenção, né, com a implantação das mudanças, e no final, avaliação e controle, que vai verificar se aquilo que foi planejado foi efetivamente executado. Considerações críticas. O desenvolvimento organizacional é tido como impreciso, pois sua base é excessivamente heterogênea e pouco precisa, né, a base de estudos. A ênfase no treinamento de habilidades no relacionamento interpessoal força o indivíduo a se adaptar ao ambiente da organização, no jogo de submissão, coisa que já vem sendo tratada, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa se submete ao grupo, ao comportamento geral do grupo, em busca de uma aceitação, né, de um reconhecimento de seus pares. O método peca pela falta de novidade, ele se limitou a reformular alguns princípios da escola de relações humanas e da teoria comportamental. Considerações favoráveis, né, as ideias centrais do desenvolvimento organizacional persistem com vigor e se transformaram em uma filosofia de negócios e um princípio básico de gestão empresarial. Mudar para sobreviver em condições de difícil previsibilidade e ambiente em constante mutação. Abordagem contingencial, né? É uma abordagem onde analisa o papel do ambiente, quais as consequências para a empresa de contar com um ambiente dinâmico, qual a melhor forma de se adaptar à nova situação, supremacia do transitório, a empresa não pode ser estanque no tempo, pois está em um ambiente em constante mutação. Aqui parece frase feita, mas se a gente verificar, por exemplo, o contexto brasileiro, né, ao longo dos últimos anos, ele tem sido a supremacia do transitório, ou seja, você tem mudanças econômicas importantes, mudanças de legislação, né, que vêm ocorrendo, vêm sendo propostas, você tem dificuldades econômicas importantes, isso dentro do contexto nacional. E dentro do contexto, né, internacional, você tem mudança de relações de comércio entre países, novas tecnologias surgindo, com novos players aparecendo. Então, ou seja, o transitório, né, ele é algo constante. E é isso que tem que ser considerado, né, isso que propõe a abordagem contingencial. Ou seja, você não tem um ambiente fixo, estático, onde você pode desenvolver a sua atividade de uma mesma maneira hoje, daqui 10, daqui 20 anos. Não. As coisas vão mudando muito rapidamente. Preconiza o fim do modelo ideal, né? A melhor forma de gerir uma empresa depende de uma série de variáveis ambientais, ou seja, você tem que se adequar ao que está acontecendo e a tecnologia pode influenciar a forma de administrar. Considerações críticas, né? Alguns críticos consideram que a visão contingencial
ela nem incorpora todos os aspectos da teoria de sistemas, nem se desenvolveu a ponto de poder ser considerada uma nova teoria, e argumento que, de fato, não há muita coisa nova na visão contingencial, visto que até Fayol já previa que os princípios deveriam ser aplicados com flexibilidade. Por outro lado, a teoria contingencial é vista como eclética, integrando conceitos de várias teorias administrativas e podendo ser consideradas mais como uma visão de mundo do que um modelo em si. E sua mensagem é de que nada é absoluto, e cabe ao administrador diagnosticar a situação e escolher a abordagem mais indicada a ser aplicada no caso. Ou seja, de acordo com as contingências, você vai escolher a melhor receita, né, para lidar com a situação. A administração por objetivos, ela foi proposta por Peter Drucker, que faleceu em 2005, ou seja, não faz tanto tempo assim. E, basicamente, o que sintetiza a administração por objetivo é essa ideia de que gerir uma empresa significa, entre outras coisas, permitir que um indivíduo de excelente atuação empresarial realize livremente o seu trabalho. Ou seja, fundamentalmente é isso. Você estabelece um objetivo e dá uma espécie de carta branca para que um indivíduo de excelente atuação ele atinja aquele objetivo. É claro que essa carta branca pressupõe que você vai seguir a lei, que você não vai fazer absolutamente nada ilegal, nada irregular, mas você tem liberdade para atingir o objetivo que foi especificado. Alguns pressupostos da administração por objetivos, né? Mudanças ambientais. As mudanças impõem novos desafios. Os objetivos devem ser continuamente revistos e reajustados. A gestão de uma empresa deve ser criativa e não adaptativa, né? Ela cria condições econômicas ao invés de passivamente adaptar-se a elas. Isso se aplica muito às empresas de tecnologia. Se você pensar, por exemplo, na história da Apple, né, ela criou condições econômicas, criou novos produtos, ao invés de passivamente adaptar-se à situação vigente. Desenvolvimento pessoal. Considerar o ser humano passivo significa considerá-lo mais um tipo de recurso material, ou seja, você tem que valorizar a capacidade de pensamento, né, de valorizar a criatividade das pessoas, e aperfeiçoar a estrutura organizacional através do máximo de descentralização. Considerações críticas. Após a aplicação de pesquisas baseadas na administração por objetivos, alguns estudiosos passaram a questionar a eficácia do modelo. Segundo eles, a APO, como muitas vezes é chamada, pode ser encarada como um sistema parcial, insuficiente para explicar o quadro global das relações entre empresa e ambiente, pois a própria organização passa por transformações e não apenas o ambiente. Considerações favoráveis, né? Seus defensores afirmam que o modelo produz bons resultados, seja com a atuação participativa dos funcionários, seja quando imposta de forma autocrática. E a escolha do método a ser utilizado é determinada mais pelas exigências da situação do que pela natureza do próprio sistema. Contrapondo a administração por objetivos, nós temos a administração estratégica do Igor Ansoff, também falecido não há muito tempo, né? E para Ansoff, a administração estratégica ela compartilha com a administração por objetivos a preocupação com as contínuas mudanças do ambiente externo da empresa. As decisões estratégicas são aquelas que permitem à empresa se desenvolver e perseguir seus objetivos da melhor forma. Então há uma diferença importante entre a abordagem da administração por objetivos e a abordagem da administração estratégica. Enquanto a administração por objetivos utiliza os objetivos traçados como base de uma visão global da gestão, ou seja, eu vou priorizar os objetivos, a administração estratégica se interessa pelo papel dos objetivos nas decisões estratégicas. Então, tentar sintetizar isso. Na administração por objetivos, eu estabeleço um objetivo e
não preciso definir uma estratégia organizacional para atingir esse objetivo. Eu deixo isso na mão do executivo encarregado, né, de atingir aquele objetivo. Na administração estratégica, eu vou perseguir um objetivo, mas eu penso antes em qual será a melhor estratégia para atingir aquele objetivo. Então, vamos tentar entender em qual tipo de empresa esses dois conceitos se aplicam. Na administração por objetivo, eu tenho normalmente, ela é aplicada normalmente em empresas de tecnologia. Eu vou desenvolver um novo aplicativo, vou desenvolver um novo sistema, vou desenvolver um novo equipamento, né? Por exemplo, uma empresa como a Apple, o fundamental é chegar naquele objetivo, independente da estratégia a ser traçada. Na administração estratégica, eu tenho isso normalmente aplicado a empresas que atuam em ramos mais tradicionais. Por exemplo, empresas de mineração, bancos, empresas de petróleo. Então você imagina, vamos pegar o setor de petróleo. Você tem hoje uma tendência grande, né, da substituição nas próximas décadas na Europa dos motores a combustão que utilizam combustíveis fósseis por motores elétricos. Isso faz parte das políticas públicas de diversos países europeus. E por um lado, vamos imaginar que eu sou um investidor e eu atuo na área de petróleo e gás, eu vou lá perfurar, né, vou verificar se uma determinada área tem petróleo, depois, né, acreditando que tenha petróleo ali, verificando que tem petróleo, eu vou perfurar, fazer todo o investimento para extrair esse petróleo, enfim, transportar isso para uma refinaria, e esse investimento ele vai ser amortizado ao longo de muitos anos. E não é um investimento que você vai pagar, né, com 2 ou 3 anos de operação. Então eu tenho que acreditar, eu tenho que amortizar esse investimento e depois eu tenho que aí começar a obter o retorno ao investimento realizado. Então é algo que se aplica ao longo de vários anos, mesma coisa também para uma empresa de mineração. Então eu preciso estabelecer uma estratégia de longo prazo, né? O meu objetivo ele não termina simplesmente com chegar lá, perfurar o poço e extrair o óleo. Não, eu preciso de uma estratégia definida ao longo de vários anos, prevendo inclusive mudanças de mercado caso a demanda por petróleo venha a ser reduzida, ou as oscilações de preço tornem o negócio mais ou menos interessante. Então, nessas empresas tradicionais, a administração estratégica ela é fundamental porque eu tenho um objetivo, mas esse objetivo ele vem, né, ao longo de toda uma estratégia definida que vai me dizer o que eu vou fazer caso determinadas situações ocorram. Enquanto que no desenvolvimento, por exemplo, de um aplicativo, ou no desenvolvimento de um novo aparelho, de um novo device, basicamente a minha estratégia ela se encerra com a obtenção do aplicativo, com a finalização desse equipamento. É claro que depois você vai ter estratégias posteriores aí de comercialização disso, enfim, você vai ter uma estratégia de marketing associada a esse produto, a esse serviço. Mas essas visões elas são muito importantes, ou seja, uma prioriza o objetivo e a outra prioriza a estratégia por trás do objetivo. Então aqui eu tenho, né, nas etapas do planejamento estratégico, eu tenho aqui a definição dos objetivos, tá? Identificação, né, dos objetivos e da estratégia atuais, tá? Análise ambiental, análise dos recursos disponíveis, identificação de oportunidades e ameaças, determinação do grau de mudança necessário, decisão da estratégia a ser adotada, implantação dessa estratégia, mensuração e controle. Ou seja, é um nível muito maior de detalhes, né, envolvidos aí que constituem as etapas do planejamento estratégico. Considerações críticas. Crítica mais comum refere-se à dificuldade de prever a melhor estratégia de longo prazo em um ambiente com alto nível de turbulência ambiental. Então, quando você tem, por exemplo, em relação
ao petróleo, você tem cotações internacionais que oscilam, né? Isso depende do contexto político, geopolítico no Oriente Médio, se você tem uma situação de guerra ou não, essas cotações elas vão se alterar, isso vai variar em função da demanda internacional, né, pelo óleo, novas tecnologias que vão surgindo e que podem substituir o petróleo para determinados fins, né? Então, o planejamento de longo prazo requer um grau razoável de previsibilidade do comportamento de variáveis que se inserem no contexto da atividade do setor em que a empresa atua. Tá? Considerações favoráveis. O planejamento estratégico surgiu como uma ferramenta para se enfrentar os desafios do ambiente em turbulência política, social e econômica. Não é apenas um novo método para tentar pensar sobre o problema, mas requer novas competências e culturas gerenciais capazes de traduzir o pensamento em ação estratégica. A administração participativa, tá? Ela vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo com algumas formas mais específicas. Nós temos os comitês de empresa, com a função basicamente consultiva ou cooperativa, né? Possuem baixo poder de decisão, normalmente relacionados à área de administração de pessoal. Você tem negociações coletivas que buscam estabelecer condições gerais de emprego e trabalho, né? Entre dirigentes e sindicalistas, a cogestão, onde você tem a representação dos funcionários na direção efetiva da empresa, e a autogestão, onde ocorre o exercício coletivo do poder por meio da autonomia dos grupos dentro da empresa. Considerações críticas. Muitas vezes a administração participativa ela encontra resistência na repartição dos lucros, né, por parte do grupo empresarial. Ela também encontra resistência à adoção também pelos próprios sindicatos, que vem muitas vezes a uma tentativa de manobra dos trabalhadores, e também os acionistas podem se opor a essa forma de gestão. De qualquer forma, a difusão do modelo e o bom resultado gerado nas empresas que o adotaram repercutem na opinião geral, né, do meio empresarial. Vou falar agora sobre a administração japonesa. Ela poderia ser classificada como um modelo de gestão fortemente embasado na participação direta dos funcionários, e o sistema de produção japonês surgiu após a Segunda Guerra Mundial, na Toyota, buscando a redução de qualquer tipo de desperdício, promovendo a melhoria contínua e sincronizando o fluxo de produção dos fornecedores aos clientes, né? E também utilizando sistemas de informações visuais para o controle da produção. Ela tem um foco importante na administração participativa, né? Na participação do funcionário no processo decisório, com negociação de meta, trabalho em grupo, comunicação bilateral, participação nos resultados, planejamento estratégico, né? A falta de planejamento desperdiça mão de obra e recursos e tempo, visão sistêmica, onde os objetivos só podem ser atingidos quando os membros da organização agem de maneira eficiente e o trabalhador sabe que se a empresa alcançar resultados melhores, ele terá benefícios com isso. Supremacia do coletivo, né? O coletivo prevalece sobre o individual, as pessoas devem ser estimuladas a direcionar o seu trabalho para metas compartilhadas, e a autorrealização ocorre por meio do trabalho. Busca pela qualidade total, né? A busca ela é permanente. Eu estabeleço um determinado padrão de qualidade, uma vez atingido esse padrão, eu não me dou por satisfeito, eu já vou buscar uma evolução disso, uma melhoria dessa qualidade. Então, essa busca pela qualidade total, ela é constante. Produtividade, né? Apesar de calcar a sua filosofia nos valores de realização pessoal dos funcionários, por meio do trabalho, a empresa japonesa reconhece que incentivo monetário, ou seja, um bom salário, é uma poderosa ferramenta na busca do comprometimento das pessoas em relação aos objetivos empresariais. Flexibilidade ajuda a empresa a responder rapidamente a flutuações de mercado,
isso ocorre por meio da racionalização do espaço, equipamentos versáteis e de utilidade geral e um layout celular, ou seja, você tem na estrutura, né, do chão de fábrica uma flexibilidade para responder rapidamente às demandas do mercado. Mas já ouvi críticas também dizendo que as decisões nas empresas japonesas elas são muito lentas. Por quê? Porque elas levam muitas vezes em consideração a participação dos operários. Então, quando você tem um operário na linha de produção, frequentemente os comitês de fábrica reúnem esses operários para coletar sugestões de mudanças, seja no processo que está sendo executado no chão de fábrica, ou seja até mesmo no processo organizado, no projeto do que está sendo produzido. Então, que muitas vezes essas decisões acabam sendo mais lentas. Recursos humanos. Nas grandes empresas existe estabilidade de emprego, porém a ascensão na carreira é lenta e o treinamento intenso. Algo que vem mudando nas empresas japonesas, mas até recentemente a pessoa entrava numa empresa japonesa como se ela entrasse por uma família e ali ela permanecia até o final da sua atividade produtiva. Dificilmente ela trocava de empresa, mas isso é alguma coisa que vem mudando, né? Então passa a ser mais frequente essa troca, essa rotatividade dentro das empresas japonesas. Tecnologia e padronização. O trabalho padronizado é tido como fundamental para garantir o fluxo contínuo da produção. Os operadores são responsáveis pela manutenção básica com grande autonomia para interromper processos errados. Uma coisa muito importante, numa linha de produção, o operário percebe que alguma coisa está sendo montada de maneira errada, né? Tem algum problema sério, ele tem autonomia para interromper a linha de produção até que esse problema seja sanado. Isso muitas vezes é inconcebível em indústrias americanas ou indústrias europeias, né? A indústria automobilística, por exemplo, americana e europeia, tem a chamada área de retrabalho. Você percebe que o veículo foi produzido com problema, então ao final da produção ele vai para a área de retrabalho onde ele é consertado, ou seja, o veículo 0 km, né, o defeito é eliminado ali. Na empresa japonesa não. Se você percebe que o veículo está sendo montado errado, ou seja, às vezes a peça veio errada, algum problema, você interrompe a linha de produção e corrige o problema ali na hora, para evitar que outros veículos também sejam montados errados, e aí você tem um retrabalho ao final e, obviamente, isso aumenta o custo da produção. Limpeza e arrumação. É responsabilidade de todos, né, visando a manutenção do ambiente, facilitando a administração de recursos. Relação com os fornecedores e distribuidores, né? A subcontratação externa é reforçada pela formação dos Keiretsu, né? E no pós-guerra ele evoluiu para uma relação de apoio técnico e financeiro. Então você tem uma espécie de coalizão de empresas unidas por certos interesses econômicos, esses fornecedores hoje eles contam com o apoio técnico e financeiro dos contratantes, ou seja, as grandes montadoras, por exemplo, de automóvel, elas têm uma participação muito mais efetiva, uma parceria muito mais efetiva com os fornecedores. Não é simplesmente uma relação de fornecimento de peças encomendadas, mas também uma relação de apoio técnico para a melhoria dos processos e também um apoio financeiro quando necessário. Cultura organizacional. Há uma busca por um melhor clima de confiança, né, pelo estabelecimento de um clima de confiança, respeito à hierarquia e decisões consensuais. Considerações críticas. O sistema japonês de produção não é perfeito, como alguns de seus defensores querem crer. Os pontos frágeis é que ele depende da cooperação irrestrita das pessoas, é um sistema praticamente sem folgas, qualquer erro gera repercussões em todo o processo, ele é um sistema que trabalha muito ajustado, depende muito de uma integração, né, entre a empresa e os seus fornecedores, e a busca do consenso e emprego vitalício podem favorecer a morosidade no processo decisório, coisa que eu comentei agora há pouco, e a burocracia, aqui entendida não como um modelo administrativo de Weber, mas como sinônimo de algo lento, complexo e sem eficiência.
Mas as considerações favoráveis são a favor, né, levam em consideração que esse sistema levou a indústria automobilística japonesa a um lugar de destaque internacional, com a produção de modelos mais baratos, com maior qualidade e menor consumo de combustível. E esse modelo tem levado outras indústrias japonesas a serem consideradas referências mundiais em qualidade e tecnologia. Então, basicamente, esse vídeo encerra, né, a abordagem a respeito das escolas da administração, desde o Adam Smith até a administração japonesa. Os vídeos aí estão disponíveis para vocês e espero que eles sejam úteis. Um grande abraço a todos.